Meus irmãos, todos bem? Pode se assentar. Pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 35. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 35, diz assim: E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais ele gastar, eu pagarei quando eu voltar. Cuida dele, e o que ele gastar, eu pago quando eu voltar. Se você tiver liberdade, se isso não for pesado para você, eu queria que você virasse para o irmão desse lado e falasse para ele: você está proibido de sair da estalagem. Não faz muito tempo, e todos nós aqui fomos crianças, sim ou não? Não faz muito tempo. E aí, quando você era criança, seu pai, sua mãe, sua avó, o seu responsável, ele chegou para você e levou você numa festinha de um vizinho, uma festinha de aniversário. E antes de você chegar nessa festa, tinha umas instruções: não mexe em nada que não é seu, não corre, não quebra nada, respirar você pode, e traz bolo para mim. Era assim ou não é? E tem uma outra pergunta ainda, ó. Tal hora eu vim te buscar. Você esteja no ponto que eu vou vir te buscar, que se você não tiver, não vai ter anjo que te salve depois. E aí você já passava a festa como? Olhando no relógio, esperando chegar aquela hora. Aí você ficava tão preocupado que às vezes você chegava na hora, mas esquecia do bolo, então não aliviava muito. A diferença de quem te levou para quem deu a ordem dentro da estalagem é que ele não deu dia, não deu horário, mas ele disse que ele vai voltar em um endereço específico, em um local específico. Para alguns, ele vai voltar como um noivo, com uma festa preparada. Já para outros, ele voltará como um ladrão, sem avisar, sem dar sinal. Mas uma coisa é certa: pode mudar governo, pode mudar o clima, pode mudar o nome do país, pode mudar o que for, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai querer saber se você se preparou, se você se preocupou, se você realmente estava servindo a Deus. Porque quando ele vir, ele vai vir para tomar os que são seus de uma vez por todas. E ele não vai esperar você ficar pronto. Esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 25 vai dizer que um homem chega para Jesus e pergunta para Jesus o seguinte: Mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Para honrar a Deus, o que eu preciso fazer? Jesus devolve uma pergunta, e este homem aqui que está falando com Jesus no verso 25 do capítulo 10, ele quer testar Jesus. E Jesus devolve para ele, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus já está saindo. Você disse bem, está tudo certo. Faz isso que você vai acertar, você vai chegar lá. Só que como o homem queria testar Jesus, ele insiste: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a falar. Havia um homem que descia de Jerusalém. Jerusalém, lugar da bênção, lugar de onde se ordena a bênção. Jerusalém, aonde está o templo. Jerusalém, aonde era o local de adorar a Deus.
Este homem está descendo de Jerusalém e ele está indo para Jericó. Jericó, cidade que foi amaldiçoada. Jericó, uma cidade que não dava para andar sozinho. Este homem está virando as costas para o lugar da bênção e está caminhando para o lugar da maldição. Lembre-se você, quantas e quantas pessoas começaram o ano aqui, ou começaram o ano em outra igreja, quem sabe, começaram na bênção, mas não chegou nem no meio do ano, e está a passos largos da maldição, está indo para lugares que não é para ir, está ouvindo conselhos que não é para escutar, está fazendo planos que não são para fazer, e ainda por cima querem que Deus abençoe, querem que Deus faça alguma coisa, mas eu quero dizer para você nessa noite, fora do lugar da bênção, não tem como Jesus te livrar, fora do lugar da onde Ele estabeleceu você para ficar, não tem como Ele fazer muita coisa, porque estar aqui, Ele te trouxe, sair daqui é uma escolha. Este homem está descendo, e o negócio não fica bom para ele. A Bíblia diz que ele é apanhado por um grupo que bate nele, espanca aquele homem, e a Bíblia deixa relatado que ele está quase morto. Ele não morreu, mas está quase morto. Ele fez uma escolha, saiu de um lugar e foi para outro. Nós temos um problema, que talvez seja o mesmo problema deste homem. Às vezes nós tomamos decisões, às vezes nós escolhemos caminhos, aí a coisa dá errada, a gente pede ajuda, e pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Só que para quem a gente pede ajuda, para quem a gente pediu a ajuda, não pode fazer nada pela gente, não pode resolver um problema que a gente mesmo se meteu. E aí agora a gente tem um problema, e ainda fica com raiva de quem a gente pediu ajuda, mas não podia fazer nada pela gente. Se você puder, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo 38, verso de número 11. Davi escreveu a respeito disso. Davi escreveu a respeito desse sentimento. Salmo 38, verso 11. Diz assim: os meus amigos se afastaram de mim, da minha chaga, e os meus parentes se põem distante. Este homem está em uma situação de quase morte, e que com certeza ele queria que alguém o alcançasse, mas ainda que alguém fosse até ele, não ia resolver o problema. Jesus, ele continua falando para aquele homem, continua narrando a história, e vai dizer que no mesmo caminho passou um sacerdote que olhou de longe. Depois veio um levita e fez a mesma coisa. É natural a gente pensar: por que o sacerdote não parou? Por que o levita não fez nada? Levítico capítulo 21, verso de 1 a 4 vai dizer que o próprio Deus, através de Moisés, disse para Moisés avisa os sacerdotes que eles estão proibidos, eles não podem chegar perto de alguém que está morto. E o diagnóstico que Jesus está dando é que aquele homem já está quase morto. Não dá para pagar para ver, não dá para ver se vale a pena ou não. Segunda coisa, se o sacerdote ele está vindo do mesmo caminho, é outro sinal, porque o livro de Levítico vai dizer que o sacerdote todos os dias, de manhã e à tarde, ele ia lá oferecer um sacrifício. Se ele já ofereceu o sacrifício e se ele já está descendo, é sinal de que ele está de mãos vazias, e de mãos vazias não dá para fazer nada por ninguém. Este homem está deitado lá, quase à morte. O sacerdote passou, o levita também passou, a vida está passando, o tempo está indo, até que em um momento chega alguém que resolve, chega alguém que podia fazer alguma coisa,
Chega alguém que não estava de mão vazia. Chega alguém que ia atender a necessidade daquele homem, porque ele não precisava de qualquer ajuda, ele precisava de uma internação, ele precisava de um tratamento especial. O que ele tinha não ia curar do dia para a noite, mas enquanto ele está lá, vendo a sua vida escorrer, aparece o samaritano, e ele está vindo aí. Ele não está vindo de mão vazia, ele está vindo com azeite na mão. A ferida que doía já não vai doer mais, a ferida que te impedia de adorar já não vai doer. Ele vai colocar vinho, a alegria vai voltar, e você não vai morrer por causa dessa escolha, porque o samaritano chegou e ele te dá uma segunda oportunidade. E você não pode jogar essa oportunidade fora, hein? Ele coloca esse homem sobre um cavalo e não vai levar esse homem para qualquer lugar, porque é natural, irmão. Se você vai socorrer uma pessoa na rua, se essa pessoa está em condição, se essa pessoa consegue falar, se ela está bem, você não vai levar ela para qualquer lugar. Você vai fazer duas perguntas: ou você vai levar ela para o hospital, ou você vai perguntar para onde ela quer ir, para a casa de um parente, para a casa de alguém que possa socorrer. O samaritano não. E quando o samaritano ele pega você e te socorre, não é você que escolhe o destino, não é você que escolhe para onde vai, porque você pensa, eu penso que sei escolher para onde vou, mas o samaritano tem o melhor caminho para nós. Ele tem uma rota e um endereço que vai sanar o problema que nós estamos passando. Ele não pergunta para onde aquele homem quer ir, ele não pergunta a condição, ele coloca ele no cavalo e leva. E aí ele chega num lugar, ele chega em uma estalagem. Este homem que estava indo de Jerusalém para Jericó não pediu para ir para lá. Nos melhores sonhos dele, e se ele tivesse condição para lá, ele não ia, irmão. Ele ia para qualquer outro lugar. Mas quem determinou para onde ele deveria ir foi quem tinha o poder de socorrer aquele homem. Ele chegou na estalagem. Na estalagem não tem bagunça, não. Quando o samaritano chega, o texto vai dizer para nós que ele paga 2 dinheiros. Não é 1, não, é 2. E se você for lá no verso 25 do capítulo 10, você vai ver que Jesus fala 2 coisas para o homem que tinha colocado Jesus em teste: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Na cruz do Calvário, Jesus pagou os 2 dinheiros, porque a sua cruz não tinha 3 madeiras, tinham 2, uma para os homens, outra para o Pai, dizendo: eu amo vocês e eu compro vocês todos pelo meu sangue, para que nenhum de vocês se perca. Eu preparo um lugar, eu pago a oferta, eu restauro a sua tristeza, eu tiro as suas chagas, mas tem um porém: fica na estalagem, porque quando eu voltar, é lá que eu vou te buscar. Para estar na estalagem tem um preço. Então, se você não tiver nenhum problema que te impeça de olhar, eu quero que você olhe em volta. Olhe em volta dessa igreja aqui. Olha lá para a porta lá. Olha esses bancos aí, ó. Aqui não é a Assembleia de Deus Despertar, isso aqui é estalagem. Estalagem. A estalagem não é na sua casa, a estalagem não é na casa do seu vizinho, muito menos no seu trabalho. Aqui é a estalagem, porque um dia eu e você estávamos na condição deste homem, não do samaritano. Estávamos na beira do caminho, próximo a morrer, por escolhas que fizemos. A gente ficou com raiva de pessoas que nem tinham culpa do que a gente escolheu, porque as pessoas não puderam fazer, elas não deveriam fazer mesmo, porque a escolha foi nossa. Mas mesmo assim, o samaritano chegou lá.
Pegou você, colocou no cavalo e já pagou a diária. E o texto que nós lemos vai dizer que dentro dessa estalagem tem ordem, tem um hospedeiro. E Jesus falou desse hospedeiro lá em João 16, verso 3 em diante. Eu vou para o Pai, mas quando eu vier, virá o Consolador, virá aquele igual a mim, que vai cuidar de vocês até eu voltar. Então dentro da estalagem tem um hospedeiro chamado Espírito Santo. Dentro da estalagem que você está, que é aqui, tem o Espírito Santo, que é o administrador dessa obra. Ele entra onde a minha mão e a sua não entram. Ele resolve o que eu e você não resolve. Ele ajunta o que a gente insiste em espalhar. Ele coloca no lugar o que está fora do lugar. Então é necessário que você esteja dentro da estalagem, porque dentro da estalagem quem fala é o Espírito Santo, quem dá ordem é o Espírito Santo, quem coloca no lugar é o Espírito Santo, quem levanta é o Espírito Santo, quem vai sentar é o Espírito Santo, quem limpa é o Espírito Santo, quem fortalece é Ele também. Então se eu fosse você, não saia da estalagem não. A Bíblia vai dizer para nós aqui o que? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11. O hospedeiro ele dá uma ordem. Ele não pede por favor. Ele não pergunta se dá. Ele não quer saber se você quer também. Porque pintaram, falei isso aqui um outro dia, um Jesus romântico, bonzinho, que ele vai esperar você abrir a porta. Não, não vai não. Se você analisar os evangelhos e ler, você vai ver que um dia tinha um homem em cima de uma figueira brava. Jesus avistou aquele homem, e Lucas vai dizer, Jesus não disse: Zaqueu, marca um dia aí para eu ir na sua casa. Ô Zaqueu, vê se dá para você me atender lá na sua casa. É assim que está na Bíblia ou não? Zaqueu, desce depressa. Eu não quero saber como está a sua casa. E também não quero nem saber se você quer mudar ou não, Zaqueu. Mas eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. E do jeito que está, não vai ficar, Zaqueu. Eu vou entrar lá, eu vou passar a noite com você. E tudo que está fora do lugar, eu vou arrumar. Eu não quero saber se você quer, Zaqueu. Eu não quero saber se você vai gostar, Zaqueu. Eu vou entrar lá e vou tirar tudo que não é de lá e vou colocar tudo no lugar. Outro dia Jesus está passando, aparece um homem, príncipe da sinagoga. O nome dele é Jairo, sua filha está doente. Os médicos não conseguem resolver, remédio não ajuda, a menina está morrendo. Jesus, você pode ir na minha casa? Posso. Só que quando Jesus chega na casa, ele se torna o dono da casa. Porque dentro da casa está a menina morrendo, a mãe chorando, e uma multidão que está lá só para ver Jairo chorar. Quero que você preste atenção. Para quem que você pede ajuda? Para quem que você liga para contar os seus problemas? Porque acredite você, tem gente que a alegria dele é só ver você chorar. Tem gente que a alegria dele é quando você toca, vê o seu telefone, olha lá, vai contar para mim que não deu certo, vai contar para mim que não aconteceu. Mas quando Jesus chega nessa casa que tem um monte de gente querendo ver o Jairo chorar, Jesus entra na casa e ele pede: por favor, vamos embora? Ele pede: por favor, você que não é daqui, vai? Não. Jesus entra na casa e ele mesmo dá ordem: eu quero aqui só o pai da menina, a mãe da menina, eu quero o Pedro, o Tiago e o João, e o resto, tchau. O resto vai embora. Se não for ajudar,
se não for dar conselho bom, se não for orar, se não for aconselhar, se for por falta de tchau, é tchau, porque aqui precisa de pessoas, precisa de gente que levante, gente que está morrendo, que está sangrando, que não tem para onde ir, que já perdeu a esperança e não quer tristeza. O samaritano foi embora, deixou um dinheiro pago, deixou um recado. Apocalipse 19, verso de número 11. A Bíblia diz que ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Ele não vai vir não, Jesus, com o carro do Tesla. Ele não vai vir na nave espacial, pastor Marcelo. Ele vai vir do jeito que ele foi. Ele deixou você de cavalo, não foi? Não foi de cavalo que ele levou você para a estalagem? Versículo de número 11 do capítulo 19. E eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele foi de cavalo, ele volta de cavalo. Ele deixou o endereço, só não falou o dia nem a hora. Hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você se consertar. Hoje é dia de você entregar a sua vida para Ele. Hoje é dia de você se reconciliar. Amanhã você já está atrasado, porque Ele disse que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai nos buscar para nos levar para um lugar aonde não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, e todas essas coisas vão passar. Mas enquanto Ele não volta, mas enquanto Ele não chega, a gente chora, dói, é difícil, dá vontade de largar tudo mesmo, mas fica tranquilo, porque Ele já pagou um preço, e Ele deixou avisado para quem cuida do lugar aonde Ele te colocou. Se Ele precisar de mais alguma coisa, pode dar, pode colocar, porque na estalagem a gente se machuca, na estalagem a gente fica chateado, na estalagem dá vontade de não sair, mas fica tranquilo, que o Espírito Santo, o agente e administrador da estalagem, vai dar o medicamento que você precisa, vai colocar na sua mão o que você precisa, para que você não precise pensar em voltar para Jericó, porque Jericó não tem nada para você. Você que pode se colocar de pé e glorifique e exalte ao nome do Senhor.